O regime militar no Brasil. Em 1964, o presidente João Goulart estava sendo acusado de tentar uma reforma comunista no país. Então, em 1º de abril de 1964, os militares, com apoio da população, implantaram um golpe militar. Com medo de uma guerra civil, João Goulart deixou os militares assumirem o poder. Já em 15 de abril de 1964, entra o primeiro presidente militar, o Castelo Branco, que logo em seguida já cria os AI, ou Atos Institucionais. O primeiro AI que ele criou determinava que as eleições para presidente agora são indiretas, e também foi determinado que o governo militar poderia cassar mandatos. Já o AI-2 determinava o bipartidarismo, tendo apenas a Arena e o MDB. O MDB é como movimento oposição à ditadura. Já o AI-3 determinava que as eleições para governadores agora seriam de formas indiretas também. Então, os militares tiveram todos os poderes controlados por eles durante esse período da ditadura. Em 15 de março de 1967, entra o segundo presidente militar, o presidente Costa e Silva. No mandato dele, a relação com os estudantes ficaram mais tensas, tendo a morte do estudante Edson Luiz, que serviu como um símbolo da oposição à ditadura e a toda aquela repressão que eles tinham. No dia 26 de junho, teve início um dos maiores protestos contra a ditadura militar, a Passeata dos 100 Mil, que conta com diversos artistas, intelectuais e políticos, sendo um dos mais importantes da época. Ainda no governo do Costa e Silva, foi instituído o AI-5, que suspende habeas corpus, fazendo com que a oposição pudesse ser presa sem provas concretas, e o aumento do poder executivo e a limitação das liberdades individuais. Com a morte de Costa e Silva em 30 de outubro de 1969, Médici assume seu mandato. No governo Médici aconteceu um milagre econômico, que foi o grande aumento do PIB, mas por outro lado, esse grande crescimento também levou ao aumento da desigualdade social. O governo Médici ficou conhecido como Anos de Chumbo, onde a repressão policial foi mais intensa que em todos os outros mandatos, com várias mortes e prisões do partido contra a ditadura. Esse período durou até o final do mandato de Médici, em 1974. Em 1974, no governo de Geisel, os militares perceberam que estava ficando insustentável comandar o país daquela forma. Por isso teve abertura política que aconteceu de forma lenta e gradual, além do pacote de abril de 1977. Outro fato importante para a flexibilização do regime foi o fim do AI-5 em 1978. Então agora muitos dos direitos cortados foram reestabelecidos. Em 15 de março de 1979, assumiu o último presidente militar, Figueiredo. Figueiredo assinou a lei de anistia, concedendo anistia a presos de crimes políticos, sejam eles militares ou opositores, fazendo assim com que muitos militares que fizessem torturas fossem perdoados. Foi nesse tempo também que surgiu o movimento Direta Já, em 1984, que lutava fortemente por eleições diretas para a presidência da República. Teve uma proposta, mas ela foi negada. Em 1985, indiretamente, Tancredo Neves foi eleito para presidente, mas por complicações médicas acabou morrendo, passando seu cargo para José Sarney, marcando assim o fim da ditadura. Em 1988, foi instituído um Estado democrático, destinado a assegurar os direitos sociais e individuais com pluripartidarismo, marcando assim o retorno da democracia no Brasil.